Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Como de costume, eu sempre aviso que as aulas estão sendo gravadas e a gravação sempre capta a imagem de quem está falando. Por isso, quem não gosta de aparecer ao falar, eu peço para que desligue a câmera. Para quem não tem problema nenhum, pode manter a câmera aberta. Eu quero aproveitar este momento, já logo no início da aula, de dizer que amanhã eu vou passar uma atividade para vocês. Então a aula é só para fazer a atividade. Então, eu vou publicar no grupo, tá bom? A atividade ela é muito similar com a que foi feita na semana passada e na semana retrasada. Ou seja, eu vou montar um formulário no Google Forms e vou fazer algumas perguntas relacionadas à aula de ontem e hoje, tá? Então, segunda e terça, aula teórica, quarta-feira, atividade. E a atividade está vinculada à aula de segunda e terça-feira. Por isso que assim que termina a aula, às vezes algumas horas depois, eu já publico no grupo o link da aula gravada aqui no Google Meet, para que vocês tenham acesso, tá? Então, só relembrando, amanhã é atividade para vocês fazerem e entregarem até sexta-feira. Entregarem, que eu digo, é preencherem até sexta-feira, tá bom? Bom, na aula passada nós estávamos falando de notação científica dos números inteiros, falamos de notação científica ontem com decimais e hoje eu vou fazer uma retomada e passar mais algumas coisas para vocês sobre os sobre desculpa, desculpa, gente, sobre a notação científica. Vamos lá. Só um momento. Bom, sempre retomando e relembrando que a notação científica, a característica dela é de um número entre 1 e 10, que é multiplicado por uma potência de base 10. Por exemplo, este número aqui, ele é uma notação científica. Porque o número 3, ele é um valor entre 1 e 10. E está sendo multiplicado por uma... Aliás, desculpa, entre 1 e 9. E ele está sendo multiplicado por uma potência de base 10. Tá? Então, essa é a característica de uma notação científica. Por exemplo, este número aqui, 57 vezes 10 elevado à quarta potência, tem a característica de uma notação científica? Não. Por quê? Porque 57 não é um número entre 1 e 9, tá? O que nós teoricamente precisaríamos fazer aqui é dividir este 57 por 10, porque daí o resultado fica um número entre 1 e 10, 1 e 9. Só que a partir do momento que a gente divide uma vez por 10, eu aumento mais um aqui no expoente. Então, 57 dividido por 10 é 5,7 vezes 10. Como eu dividi uma vez por 10, eu acrescento mais um aqui no expoente. Então, fica 10 elevado à quinta potência. Agora sim, nós temos um número, tá? Na característica de notação científica. Agora, vamos para o número decimal. Tá? Vamos fechar bem hoje a questão destes dois itens, porque existem outras situações, que inclusive foi perguntado ontem durante a aula, de outras situações que podem acontecer, tá? Mas antes de nós estudarmos as novas situações, vamos fechar bem essas daqui. Nós temos o seguinte número. Nós temos um número decimal que ele é muito menor do que o 1, porque a notação científica ela precisa estar entre 1 e 9. Então, o que vai acontecer? Toda vez que nós temos um número decimal menor do que 1 e a gente precisa escrevê-lo em notação científica, a gente precisa andar as casas decimais aqui com a vírgula de tal forma que a gente chegue no primeiro número inteiro, tá? Então, ó, a vírgula está aqui. Então, ela vai andar, ó, uma casa, duas casas, três casas.
Se a vírgula vem parar aqui, eu ainda fico no 0,4. Teoricamente, ela tem que andar mais uma casa, então ela vem para cá. Ó. Então a vírgula andou uma, duas, três, quatro casas. A partir deste momento, eu tornei este número 4 um número inteiro. Porque quando a gente não tem vírgula, todos os zeros que estão antes, eles perdem o valor. É o famoso zero à esquerda. Tá? Então aqui, quantas casas a vírgula andou? Uma, duas, três, quatro casas. Então a gente já sabe que é uma potência de expoente 4. Tá? Quem é que sobrou de número inteiro aqui? 4. Então, 4 vezes 10 elevado à quarta potência. Só que toda vez que nós temos um número decimal que ele é menor do que 1, tá? E a gente precisa andar as casas decimais da vírgula para torná-lo um número inteiro, o expoente tem que ser negativo, tá? Por que o expoente tem que ser negativo? Vamos relembrar. Teoricamente, vocês viram isso o ano passado, tá? No sétimo ano. Toda vez que nós temos uma potência de expoente negativo, como nós temos aqui, ó, 10 elevado a menos 4, este menos 4 aqui, ele indica uma fração. A gente inverte, tá? Mas aí vocês vão perguntar assim para mim, tá, professor, mas como que eu vou escrever esse 10 em forma de fração? Lembrem-se que todo número, sempre ele tem aqui de forma imaginária o número 1 dividindo, tá? Se ele tem o número 1 dividindo, este 10 sobre 1 aqui, ele vai ser invertido. E este expoente passa a ser positivo, tá? Então vai ficar como? 1 sobre 10 a quarta potência. Tá? Este 4 aqui, ele passa a ficar positivo. E o que vai acontecer? Fica assim, ó. 4 vezes 10, 1 sobre 10, tudo isso elevado à quarta potência. Tá? Como que nós resolveríamos isso? Ficaria assim, ó. Ficaria 4 vezes 1 sobre 2, 3, 4, tá? 4 vezes 1 que multiplica. Quanto que é essa potência aqui? É a mesma coisa que fazer 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10, 4 vezes, tá? 4 vezes 1, 4. 10.000 vezes nada, 10.000. 4 dividido por 10.000, 0,0004, tá? Então, por isso, deste expoente negativo aqui, tá? Por causa da propriedade da potência que vai me dar este resultado aqui. Bom, pessoal, vou dar aí um minutinho para vocês copiarem e eu já volto, tá? Professor, Posso apagar? levanta só mais um pouco a tela. Vamos pegar em cima. Assim? Isso. A hora que você terminar, você me avisa então, tá?
Pronto. Pronto. Já acabei. Então, deixa eu apagar essa parte aqui. Agora eu vou colocar o seguinte exemplo. 5 vezes 10 elevado à sexta potência. Agora nós temos aqui uma notação científica e eu quero que vocês coloquem a transformação deste número aqui. Nós temos um expoente positivo, tá? Então, se o expoente é positivo, isso já induz a pensar qual é o tipo da resposta. E, teoricamente, não vai ser um número decimal, um número com vírgula, tá? Eu vou dar aí 1 minuto. Tentem resolver. Como é que vocês resolveriam esta notação científica aqui? Qual é o valor disso aqui? Pronto. Conseguiu fazer? Bom, vejam bem. Lembrem-se que toda vez que nós temos uma potência de base 10, sempre, o expoente indica a quantidade de zeros que vem depois do 1 quando essa potência é resolvida. Então é o seguinte, 10 elevado à sexta potência é o mesmo que colocar o número 1 com 6 zeros. Então nós temos aqui 1 milhão. Então o 5 está sendo multiplicado por 1 milhão. 5 vezes 1 milhão, nós temos 5 milhões. Tá? É desta maneira que nós fazemos a análise deste número. Vamos para um outro exemplo. Vamos agora para uma conta, tá? Uma operação de adição. Nós temos 4 vezes 10 ao quadrado mais 3 vezes 10 ao cubo. Nós temos aqui uma soma.
Lembrem-se que pelas operações matemáticas, a gente sempre resolve as multiplicações e depois resolvemos a soma. Resolvam isso aqui. Eu vou dar aí 1 minuto e meio para vocês resolverem e eu já volto para corrigir, para explicar para vocês. Pronto, posso corrigir? Bom, vejam bem. 4 vezes 10 ao quadrado mais 3 vezes 10 ao cubo. O que a gente precisa resolver aqui? As notações científicas, porque estes dois números estão sendo multiplicados entre si e estes dois números estão sendo multiplicados entre si. 4 vezes 10 ao quadrado, usando a técnica que eu falei, nós temos aqui 4 vezes o número 1, quantos zeros eu coloco? 2. Mais 3 vezes 10 ao cubo, é a mesma coisa que escrever o 1 com quantos zeros? 3. De novo, operações matemáticas, a ordem das operações. Primeiro as multiplicações e depois a soma. 4 vezes 100, 400. Mais 3 vezes 1000, 3.000. 400 mais 3.000, 3.400. Tá bom? Então, copiem no caderno, por favor. Pronto? Vou apagar aqui. Vamos para um próximo exercício. Nós temos 5 vezes 10 elevado a menos 3. Este número está escrito em notação científica. Eu quero que vocês coloquem a transformação dele em número decimal. Lembrem-se que aqui eu tenho um expoente negativo e o expoente negativo já indica muita coisa, tá? Então, 1 minuto para vocês tentarem resolver esta notação científica.
Então, vamos lá para a correção. Nós temos aqui 5 vezes 10 elevado a menos 3. Lembrem-se que toda vez que nós temos um expoente negativo, isto quer dizer que algumas vírgulas andaram, tá? Bom, aqui nós primeiro precisamos resolver esta potência aqui. E toda vez que nós temos uma potência com expoente negativo, a gente sempre precisa lembrar que ela vai se tornar uma fração com o numerador e denominador invertidos nas suas posições. Então, nós vamos ter aqui 5 vezes. Então, lembre-se que a gente sempre tem o número 1 imaginário, que está dividindo o 10, né? Todo número tem sempre um número imaginário, que está sendo dividido por 1. Então, vai ficar assim. Para eu tornar este expoente positivo, a gente precisa inverter. Então, vai ficar 1 sobre 10, tudo isso ao cubo. 5 vezes. 1 sobre 10 ao cubo é o mesmo que fazer 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. E 10 ao cubo é a mesma coisa que 1 com 3 zeros. O que nós vamos fazer agora? 5 vezes 1, 5. 1000 vezes o 1 imaginário que tem aqui, 1000. Eu paro por aqui? Não. Teoricamente, vocês precisam fazer o quê? A conta de 5 dividido por 1000. Mas como que nós podemos escrever isso? O 5, ele é menor que o 1000. Então, nós já sabemos que o resultado é 0, vírgula. Então, lembrem-se, né, das casas decimais agora. Ó, 0, vírgula. Nós temos os décimos, os centésimos, os milésimos, décimos de centésimos, centésimos de décimos de milésimos, centésimos de milésimos e assim sucessivamente. Então, vamos fazer a contagem, ó. 0, vírgula, porque não vai ser um número inteiro. A primeira casa, décimo, a segunda casa, centésimo e a terceira casa é o milésimo, tá? Então, 5 dividido por 1000 é o mesmo que 0,005, tá bom? Coloquem no caderno este exemplo também, por favor. Pronto? Tudo bem? Bom, pessoal, deixa eu só ver se colocaram os nomes no chat. Tá, colocaram. A aula de hoje foi essa, né? O tema sobre notação científica, a retomada, algumas operações para vocês perceberem que é possível fazer operação com notação científica. E retomando para a próxima aula, vocês farão uma atividade, tá? Uma atividade que está vinculada à aula de hoje e à aula de ontem, tá bom? Se ninguém tem mais dúvida, pessoal, então eu encerro a aula por aqui. Eu vi que a Taemily já colocou o nome no chat. Qualquer dúvida, vocês me chamam no WhatsApp, ou se não, vocês retomam aí a gravação da aula de hoje para sanarem as possíveis dúvidas, tá bom? Tchau, pessoal, boas aulas e até amanhã. Tchau. Tchau.